Ora, boa tarde a todos. À semelhança do que fazemos no Instituto, iremos ter agora uma sessão de perguntas e de respostas e também à semelhança do que fazemos no Instituto. Agradeço que levantem a mão para eu tirar o vosso nome e depois agrupamos 2 ou 3 questões que serão encaminhadas e respondidas pelo Sr. Presidente. Façam um favor. Deixe-me primeiro aqui. Vou primeiro aqui dar-vos uma sabatina. Já têm todos idade suficiente para saber que não há almoços grátis, portanto. Bom, eu queria, em primeiro lugar, felicitar o Instituto Universitário Militar e, em particular, o Brigadeiro Rui Romão, diretor deste curso, dar-vos as boas-vindas a todos, repetir as palavras que o Presidente da Assembleia da República há pouco vos dirigiu na parte respeitante ao privilégio que é e ao sentido que faz, do ponto de vista do funcionamento das instituições, o curso de Promoção Oficial General visitar a Assembleia da República e familiarizar-se com o funcionamento do Parlamento. Porque o Parlamento, apesar de ser, eventualmente, a instituição pública mais transparente que existe em Portugal, tudo o que aqui se passa praticamente é transparente e é transmitido em direto para quem queira acompanhar. Apesar de tudo, a maneira como isto funciona e o que cada um aqui faz não é do conhecimento geral e é sempre útil que 2 instituições fundamentais no funcionamento da democracia se conheçam melhor. O Parlamento e as Forças Armadas. Cada um com as suas características, cada um com as suas idiosincrasias, o Parlamento com uma base democrática, as Forças Armadas com um funcionamento que não é nem deve ser democrático, é um funcionamento que assenta numa cadeia de comando, mas um e outro com a forma de funcionamento que têm, essenciais para que a democracia funcione. Não há democracia sem umas Forças Armadas consistentes, capazes de sustentar a independência e a segurança dos Estados. Não há democracia sem umas Forças Armadas capazes de se constituírem como um instrumento fundamental da afirmação da política externa e da afirmação e da capacidade do Estado, de cada Estado, se enquadrar dentro das opções estratégicas e das alianças a que quer pertencer. E as Forças Armadas são um pilar essencial da afirmação da política externa do Estado português. Sem as Forças Armadas, Portugal tinha uma inserção geoestratégica muito mais débil. As Forças Armadas são uma parte fundamental do papel que o Estado português desempenha no quadro geoestratégico internacional. As Forças Armadas portuguesas são um instrumento fundamental para que Portugal se possa afirmar no quadro do multilateralismo em que assenta a sua independência, a sua autonomia, a sua segurança. Sem as Forças Armadas, Portugal pouco tinha a dizer no âmbito das Nações Unidas, nada tinha a dizer no âmbito da NATO, menos tinha a dizer no âmbito da União Europeia, também menos tinha a dizer no âmbito da CPLP, e saúde em especial os membros da comunidade dos países de língua portuguesa que aqui estão presentes, da República de Moçambique e do Brasil, que saúdo com particular gosto. Desempenhei funções no Governo como Secretário de Estado da Defesa Nacional e a política de cooperação com os países de língua portuguesa era uma parte fundamental da nossa ação política. E é importante, por isso, que estas instituições se conheçam. Eu tinha aqui 3 ou 4 ideias que gostava de vos transmitir para vos dar uma ideia de como funciona o Parlamento, em particular na parte respeitante à política de defesa nacional. E tinha aqui estruturada uma intervenção assente em 5 pilares.
O primeiro tem a ver com o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República no que diz respeito à defesa nacional. O segundo, com as incumbências particulares da Comissão de Defesa Nacional. O terceiro, o papel que o Parlamento tem em termos de representação parlamentar em órgãos externos à Assembleia. O quarto, a representação externa do Parlamento, o papel do Parlamento na representação externa do país, não cá dentro, nos órgãos externos, que são órgãos da República Portuguesa, mas a representação externa. E dentro deste, um subpilar, que seria o quinto, que tem a ver com o papel do Parlamento no respeito aos assuntos europeus em matéria de defesa. No que respeita ao enquadramento constitucional e legal, como o Presidente da Assembleia da República há pouco referiu, a Assembleia da República é, de entre os diferentes órgãos de soberania do Estado português, o principal detentor do poder legislativo e constitui, além disso, um espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas em particular no que respeita à área da defesa nacional, na procura da construção de consensos que têm um papel fundamental e uma palavra decisiva na construção da política de defesa nacional. E esses consensos, curiosamente, têm vindo a alargar-se. Porque sempre houve um consenso político relativo à inserção geoestratégica de Portugal, um consenso político de que faziam parte os partidos que nos últimos 50 anos da democracia têm assegurado a governação do país, o PS, o PSD e o CDS, mas que estão fora desse consenso, apesar de tudo, o PCP e o Bloco de Esquerda, um numa lógica mais pacifista, o Bloco de Esquerda, o PCP numa lógica diferente, não pacifista, mas diferente, e contrária àquela que tem sido a nossa inserção geopolítica, designadamente a nossa participação na NATO. Juntaram-se agora novos partidos a este consenso geoestratégico, o Chega e a Iniciativa Liberal, que partilham com os partidos que têm composto o chamado arco da governação esta opinião relativamente à correção da nossa inserção geoestratégica e às nossas alianças. Mas, curiosamente, relativamente às restantes matérias da política de defesa nacional, nós podemos fazer aqui um segundo círculo, onde já podemos contar, em certa medida, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e a novidade até é na inserção, na adesão do Bloco de Esquerda a este grupo, numa certa concordância com a importância que a defesa nacional tem enquanto política pública, e já não uma lógica meramente uma lógica pacifista em quase que se dispensavam forças armadas, a política de defesa nacional seria uma coisa muito mais... Esse consenso tem, em certa medida, vindo a alargar-se. As principais competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia da República são a competência legislativa, que é aqui que se fazem as leis, mas também a competência política e de fiscalização da ação do Governo e da administração pública. O legislador constituinte optou por reservar à competência da Assembleia da República as matérias que entendeu serem estruturantes da sociedade portuguesa ou que se revestem de maior dimensão política, importante realçar que a principal legislação no âmbito da defesa nacional está abrangida pela reserva de competência absoluta do Parlamento, ou seja, são leis que só podem ser feitas aqui. Existe no plano legislativo a competência concorrencial. O Governo e a Assembleia podem legislar concorrencialmente na maioria das questões, mas em certas questões a competência está reservada à Assembleia da República. Há a chamada competência relativa, que é a matéria que a Assembleia pode autorizar o Governo a legislar, mas há matérias de competência absoluta. E em matéria de defesa nacional há matérias de competência absoluta, que o Governo não pode delegar, que a Assembleia não pode delegar no Governo. Por exemplo, as leis de programação militar. Ou a lei orgânica de bases das Forças Armadas ou a lei da Defesa Nacional. São leis de competência absoluta do Parlamento. O Parlamento, a Comissão de Defesa, prepara-se agora para iniciar a discussão das leis de programação militar que deram entrada há pouco tempo no Parlamento e que esperamos ter em condições
de serem aprovadas até ao final desta sessão legislativa. São leis muito importantes para o funcionamento das Forças Armadas. Outra das competências que já referi prende-se com as questões de natureza política e de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública. Como é que isto se faz? Traduz-se na prática em audições. Hoje, a seguir a esta reunião, vamos fazer a audição do chefe de Estado-Maior da Armada, a propósito, neste caso, a requerimento da Iniciativa Liberal, a propósito do caso que fez correr muita tinta e ocupar muito o éter das ondas cartesianas do problema que houve na Madeira com a desobediência da tripulação, parte da tripulação do Mondego, que se recusou a embarcar. E hoje o chefe de Estado-Maior da Armada vem cá, a requerimento de um grupo parlamentar, contar o que é que se passou e daqui a alguns dias virá a Ministra também no âmbito do mesmo requerimento. Além disso, além das audições a requerimento, são feitas audições regimentais, 4 por ano, com o titular da pasta, com o Ministro da Defesa, sobre política geral de defesa, em que os deputados perguntam aquilo que querem perguntar. Realizamos visitas aos órgãos e instituições dos ramos, empresas da área da defesa nacional. Visitámos há pouco tempo a ZOGMA e esperamos brevemente fazer novas visitas. No âmbito da competência política, a Assembleia da República tem ainda outros poderes bastante relevantes relativamente a outros órgãos de soberania, nomeadamente a competência para autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência, como foi o caso da pandemia, como sucedeu várias vezes na pandemia. De 15 em 15 dias a Assembleia da República autorizava a renovação do estado de emergência, e ainda de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, bem como o envolvimento dos contingentes militares e também das forças de segurança no estrangeiro. Nós aqui só acompanhamos os contingentes militares, mas a Assembleia tem também a competência para acompanhar as forças de segurança no estrangeiro, embora não haja... A Constituição prevê esta competência, mas não há uma lei que regule este acompanhamento das forças de segurança, ao passo que há uma lei que regula o acompanhamento das forças militares. Adicionalmente, só o Parlamento goza do poder de aprovar os tratados internacionais e, no que respeita aos tratados com impacto na área da defesa nacional, aos acordos de defesa, naturalmente a Comissão de Defesa Nacional tem um papel a dizer. A Assembleia funciona em plenário, com 230 deputados, e funciona em comissão. Neste momento existem 14 comissões parlamentares permanentes, especializadas em diferentes matérias, e a Comissão de Defesa Nacional é a terceira comissão. E tem 24 membros efetivos e 24 membros suplentes. Alguns dos membros efetivos, em representação dos diferentes grupos parlamentares, estão aqui presentes, sentados na primeira fila, que eu aproveito para saudar. Já nos fizeram companhia ao almoço e depois também, se o desejarem, podem fazer as suas intervenções. No âmbito da Comissão foram constituídos 3 grupos de trabalho. Um primeiro grupo de trabalho para acompanhamento dos problemas da condição militar, um grupo de trabalho para acompanhamento das questões dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas e um grupo de trabalho para gerir as audiências, que são muitas as que são pedidas à Comissão de Defesa, que em plenário da Comissão reserva as audiências aos chefes militares e aos membros do Governo. Os pedidos de audiências de outras entidades são, em geral, atendidos pelo Grupo de Trabalho das Audiências. As atribuições da Comissão são ocupar-se, naturalmente, das questões de defesa nacional e intervir nos assuntos que se encontram tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional, bem como acompanhar, fiscalizar e pronunciar-se sobre a ação do Governo e da Administração nas áreas de responsabilidade política do Ministério da Defesa Nacional. A Comissão de Defesa pode ser chamada a apreciar propostas de resolução para a aprovação dos tratados internacionais, que há pouco vos referi, e, como foi recentemente o caso da ratificação dos tratados de adesão das repúblicas da República da Finlândia e do Reino da Suécia à OTAN. A Finlândia já concluiu o seu processo,
a Suécia, por razões que conhecem, designadamente o impasse que está a ser forçado pela Hungria e pela Turquia em particular, ainda está no processo de apreciação. Existe uma expectativa generalizada nos países da NATO que até ao verão esse processo esteja concluído, de maneira a podermos contar com um novo membro na Aliança. Uma das coisas que a Comissão de Defesa Nacional faz, para além destes que já vos referi, tem a ver com a apreciação de petições. As petições são feitas por cidadãos que recolhem assinaturas e fazem uma petição à Assembleia da República, e só quando têm mais de 5.000 assinaturas é que são discutidas no plenário da Assembleia da República. Quando têm menos de 5.000 assinaturas, são discutidas na respectiva comissão. As petições relativas aos assuntos de defesa são discutidas na Comissão de Defesa Nacional. As petições são um instrumento, por vezes ingrato, porque geram determinado tipo de expectativas nas pessoas que as submetem ao Parlamento, que muitas vezes são goradas. Porquê? Porque a petição não dá necessariamente lugar a um instrumento legislativo. A petição é uma apresentação que os cidadãos fazem à Assembleia da República, mas a petição não é uma iniciativa legislativa, não dá necessariamente lugar a uma lei. A petição é discutida e, no fim da discussão, dela é dado conhecimento aos grupos parlamentares, que, aliás, já tinham conhecimento dela para poderem discutir, e depois compete a cada grupo parlamentar a apresentar ou não uma iniciativa legislativa que dê resposta àquilo que é peticionado pelos peticionários. Nem sempre isso acontece. E, por vezes, as pessoas têm uma expectativa na petição que nem sempre é atendida. Isso, enfim, é uma questão de gestão de expectativas que, por vezes, não é muito fácil. Compete também à Comissão de Defesa Nacional acompanhar a execução das leis de programação. Isso é um papel importante, que a execução das leis de programação, designadamente a Lei da Programação Militar, como os senhores sabem, tem uma relevância que a Lei de Infraestruturas Militares não tem. A Lei da Programação Militar é uma lei muito relevante e importante para o equipamento das Forças Armadas e essencial para o funcionamento das Forças Armadas, e o acompanhamento da execução dessa lei é um aspecto fundamental da ação da Comissão de Defesa Nacional, e os relatórios que o Governo para cá manda são discutidos em Comissão e apreciados, dando depois cada grupo parlamentar a sua apreciação, que é importante para a melhoria dessa execução. Outro aspecto fundamental é o acompanhamento do envolvimento dos contingentes militares no estrangeiro, que é sujeito ou é feito ao abrigo de uma lei própria que envolve quer o acompanhamento dos relatórios das missões, do cumprimento dos seus objetivos, da forma como elas são cumpridas ou não são cumpridas, da forma como são executados os orçamentos que lhes estão afetos, como os objetivos políticos dessas missões são ou não são cumpridos, quer o emprego das forças que é feito nessas missões, e isso é feito através do acompanhamento dos relatórios, mas também através de visitas às missões. Durante o período da pandemia, essas visitas às missões foram muito restringidas, aliás, não houve, e nós, o ano passado, deslocámos-nos à Roménia e à Lituânia, onde acompanhámos os trabalhos da Companhia Mecanizada de Atiradores do Exército, que está na Roménia, e a Companhia de Fuzileiros, que estava em Klaipėda, na Lituânia, no âmbito das medidas já de dissuasão por força da ameaça que os russos estão a infligir ao leste europeu, não só na Ucrânia, mas aos restantes países que se sentem ameaçados, e com boas razões para isso, no leste europeu. Em termos de representação parlamentar em órgãos externos à Assembleia da República, a Comissão de Defesa Nacional tem um papel importante em vários órgãos. Primeiro, no Conselho Superior de Defesa Nacional, onde o Presidente da Comissão de Defesa Nacional é inerente e participa obrigatoriamente nos trabalhos do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas para onde são eleitos mais 2 deputados da Assembleia da República, os 2 membros
da Comissão de Defesa Nacional. Uma situação idêntica verifica-se no Sistema de Informações da República Portuguesa, onde a Assembleia da República também indica representantes, elege representantes e cujos relatórios são acompanhados e fiscalizados pela Comissão de Defesa Nacional. O mesmo se diga quanto à entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Portanto, são 3 órgãos onde a Comissão de Defesa Nacional tem um papel a desempenhar. No que respeita à representação externa do país, a Assembleia da República elege representantes para diferentes organismos internacionais e há 2 em particular que dizem respeito à defesa nacional. A Assembleia Parlamentar da NATO e a Assembleia Parlamentar da OSCE. Num e noutro, felizmente, mas não é uma obrigação regimental, mas num e noutro, a Comissão de Defesa Nacional está bem representada com membros seus eleitos nesses órgãos. São órgãos, as Assembleias Parlamentares, quer da NATO, quer da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, são órgãos autónomos das organizações em si, são órgãos compostos por representantes dos parlamentos que fazem parte dessas organizações, mas desenvolvem um trabalho político importante na formatação e na divulgação dos ideais transatlânticos, no caso da NATO, e da segurança europeia, no caso da OSCE. Há ainda uma organização relevante, mas onde eu penso que não há membros da Comissão de Defesa Nacional, mas não estou seguro disso, que é a Assembleia Parlamentar da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde as questões de defesa também têm alguma relevância. Nos últimos anos, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, ganhou uma relevância particular o escrutínio da atividade da União. Os Parlamentos ganharam um papel acrescido no escrutínio da atividade legislativa dos organismos europeus. E também na área da defesa nacional, onde a política não é uma política comunitária, é uma política integrada, o papel dos Parlamentos ganhou uma relevância acrescida. E isso é feito através de uma reunião semestral no país que tem a presidência da União em cada semestre, onde se juntam representantes de todos os Parlamentos membros da União Europeia e, no caso nacional, a delegação portuguesa é sempre composta por 6 deputados, 2 da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, 2 da Comissão de Assuntos Europeus e 2 da Comissão de Defesa Nacional, para haver uma maior integração da política comum de segurança e defesa. É uma área muito delicada, porque não sendo uma política europeia, sendo uma política integrada, onde cada Estado mantém a sua autonomia, é relevante que o Parlamento e o Governo não tenham vozes dissonantes no plano europeu. E, por isso, esta articulação é uma articulação muito delicada, difícil e nem sempre conseguida, mas, apesar de tudo, tem funcionado relativamente bem. Senhor Brigadeiro, agradeço a atenção do curso e as questões que quiserem colocar e nós cá estaremos para responder. E se algum dos seus deputados quiser responder a alguma das questões, faça favor de pedir a palavra, que assim lhe daremos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos cerca de 15, 20 minutos para perguntas. Irei vamos agrupar 2 a 2. Irei passar a palavra ao Coronel Oliveira. Oliveira, se faz favor, e depois o Loureiro, a seguir. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, cumprimento todos os deputados e agradeço a exposição e a comunicação que nos fez. A minha questão é relativamente simples, mas de um grande interesse para nós, que tem a ver com a profissionalização do serviço militar. Nós sabemos que as Forças Armadas têm feito um esforço nos últimos 10, 15 anos relativamente à profissionalização do serviço militar.
O Sr. Presidente teve a oportunidade de trabalhar muito nisto quando teve funções governativas. Continuamos com uma grande dificuldade em atrair os nossos cidadãos para o serviço militar. Isto tem muitas razões, desde o que são apontadas em termos empíricos, desde a questão dos vencimentos, a questão da atratividade, a questão do plano de emprego em que praticamente estamos em Portugal. A minha questão é o que é que a Comissão Parlamentar de Defesa poderá recomendar para que, de uma forma política, se possam dar passos para que o serviço militar passe a ser atrativo e as Forças Armadas deixem de estar com esta dificuldade permanente em recrutar os nossos cidadãos. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Coronel de Cavalaria José Loureiro, do SPOC, Oficial do Exército. Na sequência da apresentação, que eu agradeço, que o Sr. Presidente fez, suscitou-me duas questões. A primeira questão tem a ver com qual é que é a forma como a informação do estado de prontidão das forças, porque umas Forças Armadas só são credíveis se forem certificadas, seja do ponto de vista nacional, seja internacional. Como é que essa informação chega à Comissão de Defesa Nacional? E também referiu que a Comissão tem uma agenda para visitar forças nacionais destacadas. Penso que para validar o emprego desses mesmos meios. Se também tem uma agenda para visitar as unidades da Marinha, do Exército e da Força Aérea, e qual é que é o impacto que essa visita, porque, como sabemos, as Forças Armadas atravessam algumas dificuldades, quando os senhores deputados visitam as unidades e verificam o estado em que elas estão, qual é que é o impacto que essas visitas têm no estado de prontidão das mesmas. Muito obrigado. Vamos juntar mais uma questão. Comandante Barbosa Rodrigues, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela apresentação. A minha questão tinha a ver com a possível ligação entre a Comissão Parlamentar de Defesa e a Indústria Nacional para a Defesa. Eu estive na construção dos NPOs, quando o Sr. Deputado era Secretário de Estado, e tinha a ver com a questão de o concurso público, se haver a possibilidade de empresas não nacionais ganharem esses concursos e essas construções com dinheiro nacional irem para o estrangeiro, e no outro caso é que os estrangeiros, nomeadamente em Espanha, Inglaterra e na Alemanha, são os próprios países, por questões de soberania, que constroem esses mesmos meios. Qual é que é a abordagem da Comissão Parlamentar de Defesa sobre esse assunto? Obrigado. Se calhar, respondo já a estas três, ou tem já mais algo? Depois fazemos uma nova. Sim, então eu tento já abordar estas três. A questão da profissionalização do serviço militar, da atratividade, da capacidade de recrutamento, da capacidade de retenção e da capacidade de manter, também é muito importante, os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas com uma vida boa, manter alguma felicidade pessoal e familiar é muito importante para que isso exista. Nós temos um problema, primeiro, muito difícil de resolver, porque demora muitos anos, muitas décadas, que é o problema da demografia. Nós e toda a Europa, não é um problema europeu, temos uma coluna demográfica decadente e isso gera dificuldades muito significativas em todas as áreas em que é necessário, em que é preciso gente. Nós temos setores inteiros da nossa economia onde praticamente não há cidadãos nacionais a trabalhar. Está entregue a imigrantes. Não há cidadãos nacionais suficientes para assegurar o funcionamento de partes muito significativas da nossa economia. E esse problema demográfico é um problema com o qual nós vamos conviver durante muitos anos. Depois temos
um problema que também não há maneira de lhe dar... não há duas maneiras de dizer esta mesma coisa. Há um problema de atratividade por via da remuneração da carreira militar. Então, nas categorias mais baixas, o problema é muito grave. Não é? E qualquer setor de atividade consegue competir, em termos de atratividade remuneratória, com os setores mais, com as classes de praças das Forças Armadas. E isso é um problema que é real e que tem que ser enfrentado. E, infelizmente, sucessivos governos, alguns dos quais eu também fiz parte, não foram capazes de resolver esse problema. Além disso, eu penso que falta um instrumento que eu tentei criar na anterior legislatura, mas que o Governo não aceitou, que é uma opinião só minha, nem sei se mais alguém a partilha, mas eu penso que é um instrumento que devia existir, que era uma lei de programação do pessoal. Como existe uma lei de programação militar para o equipamento, existe até uma lei de programação para as infraestruturas, que agora já não se chama de programação, mas é uma lei de programação de infraestrutura, e devia existir uma lei de programação do pessoal, que é o problema mais relevante que as Forças Armadas têm, ainda mais do que o do equipamento. Porque o do equipamento, isso compra-se. É mais fácil comprar. É um problema que o dinheiro resolve. O problema do pessoal, só o dinheiro não resolve. E esse instrumento da lei da programação do pessoal é um instrumento que, na minha opinião, faria falta. Tentei, na anterior legislatura, criá-lo, o Governo não quis criar. Vamos ver se desta vez se convencem da necessidade de criar esse instrumento. Porque se nós olharmos para os problemas do equipamento, que são graves, aquilo que, em certa medida, tem garantido ainda alguma capacidade é o facto de existirem leis de programação militar que, com algumas dificuldades, têm vindo a ser cumpridas. E isso tem permitido, apesar de tudo, aos 3 ramos das Forças Armadas, manter algumas capacidades e a capacidade, sobretudo, de em cima dessas capacidades existentes, evoluírem a qualquer momento quando isso for necessário. Sem leis de programação militar, como elas existem, conforme como foram cumpridas, nós não tínhamos, apesar de tudo, a capacidade naval que temos, a capacidade aérea que temos e a capacidade terrestre que temos, que é reduzida, como é reduzida toda a capacidade militar da Europa, como se está a ver com a Ucrânia, não é? Quando os ucranianos se queixam das dificuldades, nas demoras no apoio militar, essas demoras não é por falta de vontade política, é por falta de capacidade. Quando eles têm poucas munições, não é porque ninguém lhes queira dar as munições, é porque a generalidade dos países europeus tem as reservas de guerra em baixo. Portanto, estamos a falar de problemas transversais e que toda a gente sabe como é que os tem que resolver. A parte dos equipamentos e das reservas, como digo, com dinheiro vai-se resolvendo. A parte do pessoal é mais séria. Mas eu penso que toda a gente sabe mais ou menos como é que isto se pode resolver. Com uma programação a sério e com a alteração das condições de remuneração. As condições de habitabilidade do pessoal, as condições, a qualidade das infraestruturas onde o pessoal está instalado, também é relevante. Mas a falta de pessoal tem, sobretudo, penso eu, na minha opinião, posso estar errado, eu só estou a dar opiniões, a ver com a questão remuneratória. Sem resolver essa parte, dificilmente nós lá chegaremos. A segunda questão, relativamente à agenda de visitas às unidades, sim, nós fazemos visitas fora, mas fazemos visitas às unidades de todos os ramos. Às vezes visitamos capacidades melhores, outras vezes visitamos capacidades menos boas. A informação sobre o estado de prontidão é informação com algum nível de classificação, que não é dada com a exatidão que cada capacidade pode ter. Em geral, nas reuniões que temos aqui com os chefes militares, quando as questões são colocadas,
há respostas sobre isso. Em geral, essas reuniões são à porta fechada, não têm nenhuma espécie de... não têm nenhum nível de classificação, mas são reuniões à porta fechada e, em geral, os deputados mantêm alguma reserva sobre a informação que lá é dada. Mas, nas audições que tivemos já nesta legislatura, com o chefe de Estado-Maior da Armada, com o chefe de Estado-Maior do Exército e com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e também com o SENCFA, a informação que foi dada sobre cada uma dos níveis, sobre a prontidão de cada um dos níveis que foi colocada, foi respondida. E esse é o instrumento, essa informação é canalizada para a Comissão através dos chefes militares. A ligação entre a Comissão de Defesa e as indústrias de defesa e a questão concreta que colocou, e bem, e bastante pertinente, relativamente à construção, em particular, dos NPOs. Eu penso que há um esforço dos governos todos. Sempre que existe no país capacidade instalada para a construção de uma determinada capacidade, de meios para uma determinada capacidade, existe um esforço para fazer isso cá. E o caso dos NPOs é até um bom exemplo. Provavelmente nós teríamos conseguido fazer meios navais com aquelas características a um preço mais atrativo noutro estaleiro não nacional. Porque nos estaleiros nacionais nós também temos que suportar os encargos com o facto de serem estaleiros que produzem menos do que outros estaleiros que produzem mais navios daquela capacidade. Portanto, eventualmente nós teríamos conseguido construir navios com aquelas características noutros estaleiros a um preço mais atrativo. Mas houve sempre a preocupação dos governos de, sendo possível fazer os navios cá, fazê-los cá. E penso que os próximos da série também continuarão a ser feitos cá. Desconfio, mas posso estar enganado. Mas eu tenho notado essa preocupação nos diferentes governos. Pelo menos desde que acompanho os assuntos de defesa, há 15 anos para cá, que tenho notado essa preocupação dos diferentes governos. Sempre que é possível desenvolver uma determinada capacidade cá, desenvolve-se cá. Infelizmente, as nossas indústrias de defesa têm capacidades limitadas. Nem em todas as áreas conseguem ter um papel relevante. Mas nas áreas em que o conseguem, e há algumas, veja, por exemplo, isto depois presta-se a imensa polémica política e mediática, mas veja-se, por exemplo, o caso dos UAVs, dos drones, que tanta polémica tem gerado, porque não funcionam, porque falham, porque cai. Há aquele famoso vídeo com o ministro Aguiar Branco do drone a fazer o ensaio, cai. É o que custa desenvolver uma capacidade. É o que custa desenvolver uma técnica. É o que custa desenvolver a tecnologia. Nós, se calhar, podíamos ir comprá-los à Turquia. Saía-nos mais barato e não tínhamos a capacidade de fazer nós próprios essa... E temos, pelo menos, 2 boas empresas em Portugal com capacidade nessa área. Isso é, penso eu, é um preço que vale a pena pagar, porque é um investimento que mais tarde nos trará certamente frutos. Nem sempre isso acontece, mas quando é possível, eu penso que os governos têm essa preocupação. E até porque estão aqui oficiais da GNR, têm mais essa preocupação na área da defesa do que na área da segurança interna. Porque a GNR, por exemplo, construiu a sua lancha num estaleiro não nacional, porque deu prioridade à questão económica e à rapidez e à capacidade de ter a lancha pronta, que provavelmente o estaleiro onde ela foi feita tinha mais capacidade do que aqueles estaleiros nacionais. Mas penso que também com o tempo as forças de segurança procurarão evoluir nesse sentido. Não, em termos do AVs, por exemplo, não sei como é que têm trabalhado, nem a GNR, nem a Polícia de Segurança Pública. Mas essa preocupação é uma preocupação que deve existir. Nós não fabricamos caças. Se calhar vamos fabricar em breve, mas ainda não fabricamos caças. Mas os MLUs já são feitos cá. E temos sempre a preocupação, e as Forças Armadas têm a preocupação, e a Força Aérea tem a preocupação, de recorrer às oficinas
nacionais para fazer o desenvolvimento dessas capacidades. Nós não fabricamos navios de grande dimensão, mas uma parte da modernização das fragatas é feita cá. Quando eu estava no governo, por exemplo, tentámos negociar, não sei depois como é que isso acabou, foi uma negociação difícil, mas iniciámos uma negociação com os estaleiros alemães para que uma parte da modernização dos submarinos fosse feita cá. Portanto, os governos têm essa preocupação. E têm essa preocupação tendo a consciência de que muitas vezes isso sai mais caro. No momento de pagar, muitas vezes isso sai mais caro. E têm essa preocupação com a consciência de que é uma tensão com os organismos de concorrência da União Europeia, que também procuram uma concentração maior das capacidades em favorecimento, não há como escondê-lo, não vale a pena enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que isso não existe, das grandes indústrias produtoras de armamento. Nós temos que defender o nosso interesse, e o nosso interesse é combater isso e manter alguma autonomia na capacidade de fabricação. Temos mais 5 minutos, iremos fazer duas perguntas rápidas, da resposta rápida. Eu irei dar a palavra ao Coronel Ruiz, do Exército Brasileiro, e ao Hugo Nino, da Marinha Brasileira. Eugênio Nino. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Coronel Ruiz, Exército Brasileiro. Existe uma expressão dita por um marechal do Exército Brasileiro na, então, Guerra da Tríplice Aliança, que diz que a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Então, eu, como oficial do Exército e cidadão brasileiro, me sinto muito honrado de estar aqui hoje na Assembleia da República Portuguesa. A minha pergunta é muito objetiva. Gostaria de saber se existe alguma relação, ou até mesmo uma integração, entre as comissões de defesa com a comissão dos negócios estrangeiros. E se essa integração, né, entre defesa e diplomacia ocorre, pelo menos ao nível aqui da casa. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a comunicação. A minha pergunta vai à questão da parceria, como se ouviu, para a construção do KC-390, como chama no Brasil, né, que é o KPC, entre a Embraer e a OGMA, né, se há espaço ainda para cooperações desse tipo, até mesmo para desenvolvimento, de repente, de um caça no futuro, ou aviões, ou mesmo navios, tendo em vista as compras coordenadas no nível OTAN. Como é que ficariam esses acordos de cooperação com nações fora da Europa? Muito obrigado, Eugênio. Eu irei passar a palavra também para uma pergunta rápida para o Coronel Moisés Alberto, de Moçambique. Faz favor, Alberto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. E boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, é soberana, porque no meu país a Assembleia da República ainda não abriu as suas portas para as Forças Armadas e nem convida as chefias militares para ouvi-las. Mas isso tem que ver com o paradigma que nós adotamos. E eu estava aqui com receio de levantar a questão, porque pensei que podia repetir a questão levantada pelo Loureiro. Nós também temos uma comissão parlamentar de Defesa, Segurança e Ordem Pública em Moçambique. E, anualmente, esta comissão realiza 2 ou 3 visitas às instituições das Forças de Defesa e Segurança. Durante essas visitas, eles não só constatam as dificuldades com que se deparam as Forças Armadas, no caso, como também as Forças Armadas colocam questões estruturantes, questões relacionadas com até disfunções da sua organização. Mas o sentimento que nós temos é de que parece que aquelas visitas não passam de simples praxe, porque nós não sentimos, quando regressam os deputados, quando regressam à Assembleia da República, não reportam, não dizem praticamente nada, tanto do ponto de vista das constatações que tiveram, como se calhar uma iniciativa legislativa para alterar alguma questão. Então, o que eu queria saber é como é que em Portugal as forças de defesa e segurança
sentem o amparo que resulta das visitas que, no caso, a Comissão tem realizado às suas instituições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Os seus coronéis levaram ordem de as perguntas serem rápidas e eu também levei ordem da resposta ser rápida. Portanto, vou tentar cumprir as ordens. Até porque eu já sou casado, não é? Assim, a anedota que o senhor... Foi o senhor José contou uma anedota há bocadinho, no concurso de emprego, em que o primeiro requisito, ser homem casado. Epá, mas isso é uma discriminação. Não, porque esses sabem obedecer a ordens, não é? Portanto, eu aqui estou e vou tentar obedecer a ordem. Sr. Coronel Cruz, não existe nada formal em termos de relacionamentos bilaterais entre parlamentos. Não há essa tradição em nenhum parlamento. Na anterior legislatura houve troca de visitas. O senhor, eu visitei o senhor Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa do Congresso Brasileiro, visitou-nos, e eu também visitei o Congresso Brasileiro, o senhor Presidente da Comissão de Defesa. Mas são visitas de mera cortesia. Não existe um relacionamento institucionalizado que, do meu ponto de vista, é difícil de manter entre parlamentos, porque nos parlamentos as coisas são um bocadinho diluídas e o nosso papel, isto responde à pergunta do Sr. Coronel Moisés Alberto, o nosso papel é muitas vezes um papel ingrato, porque aquilo que é o nosso papel é falar, não é? E às vezes as palavras são sempre insuficientes para se sentir que dali resulta alguma coisa. E mesmo nas leis, quando essas palavras são traduzidas em leis, as leis demoram sempre tempo a produzir os seus efeitos. E de maneira que essa fragilidade da atividade parlamentar às vezes deixa algum sabor amargo na boca e, se calhar cá, quando nós visitamos uma unidade militar que tem os seus problemas, os militares, depois de nós lá passarmos, também ficam com sabor amargo na boca, porque nós saímos dali e, quando saímos, nenhum problema ficou resolvido. Mas depois procuramos falar neles e tentar por essa via resolvê-los. O senhor Comandante Huguenin fez aqui uma referência importante a um programa de parceria muito relevante e que eu, por acaso, nos exemplos que tinha dado não referi, mas que é um belíssimo exemplo em que a capacidade industrial nacional foi posta ao serviço da construção de uma capacidade relevante, na construção do KC 390, entre uma parceria entre várias empresas nacionais e a OGMA e a Embraer. Na origem dessa parceria está um memorando de entendimento assinado quando eu estava no Governo, era Secretário de Estado da Defesa Nacional e era Ministro da Defesa Nacional o Ministro Santos Silva, agora Presidente da Assembleia da República, que há pouco vos dirigiu uma intervenção, e assinou um memorando de entendimento com o Governo brasileiro, precisamente no sentido de, e neste caso o Estado português, se quisesse comprar um avião daqueles, se calhar seria-lhe mais barato ir comprá-lo a outro sítio qualquer. Mas, na verdade, interessou-se na construção de uma capacidade que foi uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento para a OGMA e que hoje a OGMA, cujo principal acionista é a Embraer, está precisamente em vias de vir a participar na construção de um avião ligeiro, que eu penso que é caça, é considerado caça, os tucanos. Não é? Os tucanos são considerados caças ou não são caças? Não, pronto. Mas, então, se calhar caças não. Mas está em desenvolvimento uma parceria da OGMA com a Embraer para a entrada no processo de desenvolvimento dos tucanos, que têm feito sucesso em África e, provavelmente, espero eu, que venha a ser desenvolvida essa capacidade também aqui com as oficinas portuguesas. São parcerias muito importantes Estado a Estado, onde os Estados meteram capacidades financeiras significativas que as empresas brasileiras e portuguesas souberam aproveitar e explorar, e o avião está aí e já voa. E isso é muito relevante. Eu há bocadinho não referi,
Na altura era Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa o deputado Aécio Neves, que esteve cá, eu depois estive lá com ele, numa cerimónia bastante significativa, e desde que ele saiu da presidência da Comissão, em certa medida, perdeu-se o contacto. Mas é uma área que, infelizmente, não está muito desenvolvida, nem com os países de língua portuguesa, com os países africanos de língua portuguesa, também não existem esses contactos a esse nível. Com alguma pena minha, mas não tem sido fácil de fazer. E é uma área, tendo em conta os programas de cooperação militar bilaterais que existem entre Portugal e esses países, podia ser mais envolvida. Não sei se algum dos seus deputados quer usar da palavra. Nesse caso, Sra. Brigadeiro, devolvo, espero ter sido tão breve quanto a ordem que recebi. Foi excelente, Sr. Presidente. Estamos ligeiramente atrasados, mas não é uma catástrofe. E cumprindo as tradições do Instituto e para lhe agradecer, e através de si agradecer a toda a Comissão de Defesa Nacional, eu irei convidar um auditor para apresentar os agradecimentos em nome do General Comandante do IUM e em nome do curso. Carpuço, só favor.